A política dos Estados Unidos de não abrigar simpatizantes de terroristas ou conceder vistos a eles é algo que eu realmente aprecio e acho que deveria ser meio óbvio. Mas ainda assim, existem entidades que acham que isso é realmente um indicativo do imperialismo e da mentalidade terrorista dos Estados Unidos. E será que todos nós podemos simplesmente comemorar o fato de que Muhammad Khalil perdeu o recurso para permanecer nos Estados Unidos? Veja, por algum motivo, algumas pessoas acham que obter um visto americano é um direito universal, mesmo se você divulga discurso anti-americano. Era hora dos Estados Unidos se posicionarem e dizerem: não, não é assim. Então, para quem não conhece Mahmoud Khalil, vocês vão se surpreender. Vamos ver o que o Canary Mission tem a dizer sobre esse homem maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse cara é claramente um apoiador de terroristas. E em março de 2025, ele foi preso pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Alfandegária dos Estados Unidos, o ICE, que supostamente revogou seu visto de estudante. Uma porta-voz do Departamento de Segurança Interna afirmou que Khalil agia em alinhamento com o Hamas, considerado organização terrorista. Agora, se você ler aqui, há cada vez mais evidências das coisas que ele fez. Apoio ao terrorismo do Hamas, preso por atividades pró-Hamas, papel de liderança em protestos pró-Hamas, papel de liderança na ocupação da biblioteca, palestrante de destaque na Conferência Popular pela Palestina de 2025, blá, 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 blá. Enfim, ele não é uma boa pessoa. Ele foi considerado alguém que devia ser removido dos Estados Unidos por estar lá com visto, mas achou que poderia apoiar o terrorismo sem consequências. Claro, nesta imagem, você pode vê-lo com AOC e Linda Sarsour, que é uma das principais pessoas por trás desses movimentos pró-Palestina e anti-americanos. Mas eles acharam que conseguiriam recorrer à junta de imigração. E adivinha? Não funcionou. Ex-aluno de pós-graduação da Universidade de Colômbia, detido pelo ICE após participar de protestos pró-Palestina, será deportado para a Argélia. Acompanhamos essa história desde o início, segundo um alto funcionário do Departamento de Segurança Interna. A decisão ocorre após um Tribunal Federal de Apelações reverter a ordem que libertou os ativistas sírios da detenção imigratória. O governo Trump afirma que Khalil mentiu em documentos ao solicitar residência permanente nos Estados Unidos e argumenta que ele apoia o Hamas. Khalil nega que faça isso e diz que não apoia a violência. Claro que ele apoia a violência. Todos nós sabemos disso. Vamos lá, pessoal. Todo mundo, vamos. No momento em que eles estão usando isso, algo neles, em algum lugar, não é como essa entidade pró-americana. Todos nós sabemos que isso é verdade. Vamos parar de fingir neste ponto. Mas é esse tipo de coisa. Ele é um cara nascido na Síria que veio para a América com muitos objetivos, provavelmente, mas que tirou totalmente sarro da América, achando que poderia se safar com isso. E em algum momento, alguém pensou, sabe de uma coisa? Esse tipo de pessoa deveria ter permissão para ficar. Agora, ele ganhou uma quantidade enorme de publicidade por causa disso. No fim das contas, ele está deixando a América. Ele está indo para a Argélia. Quero dizer, o que diabos ele vai fazer na Argélia? Provavelmente vai começar uma conta maior nas redes sociais para continuar controlando as mentes de lá. Mas ele perdeu o recurso. Se o recurso dele foi negado, significa que não tinha caso. Vamos ver o que Oli London diz. O líder do protesto pró-Hamas na Universidade de Colômbia, Mahmoud Khalil, não conseguiu evitar a deportação. O estudante sírio é acusado de liderar protestos em apoio à organização terrorista Hamas, deixando estudantes judeus no campus temerosos por sua segurança. E o Conselho de Apelações de Imigração agora emitiu uma ordem final de remoção dos Estados Unidos. Brilhante, brilhante, brilhante. Vamos ver se tem mais alguma coisa para ler. Mais um ponto. O Conselho de Imigração negou o recurso de Mahmoud Khalil, aproximando os ativistas da deportação. Eles lutam muito para manter esse cara aqui, porque virou um símbolo, não é? Ele é o símbolo dos ativistas pró-Palestina, e eles esperam transformá-lo em um tipo de mártir para provar como a América, na verdade, não é a favor da liberdade. Como você está? Eles escolheram arruinar o plano deles, a instituição deles, a liberdade acadêmica deles, só para proteger os interesses do Conselho de Curadores. Se você está se perguntando se esse cara realmente é americano de alma, só esse sotaque já diz tudo. Olha, eu não sou alguém que fica pegando no pé por causa de sotaques.
Mas no fim das contas, acho que sotaques são um pouco um indicativo de onde a pessoa vem. Pode me chamar de louca. E eu sei que vocês todos estão se perguntando qual é o meu sotaque. Não vou contar, mas bem-vindos ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Clique para se inscrever. Já somos 200 mil aqui na missão. Uma missão de verdade mesmo, de resistir, de lutar, de fazer com que a voz normal, anti-extremista, volte a ser ouvida na grande mídia. E se você acha que isso é algo do qual quer fazer parte, não vai se arrepender. Clica no botão de se inscrever e vamos continuar. Então ele agora teve o pedido negado. E eu estou muito feliz com isso porque, mais uma vez, ele levou um tapa na cara. Essa é a mentalidade supremacista americana de tentar simplesmente deportar pessoas inocentes. Mas, no fim das contas, eu não sei se você acharia que esse cara é tão inocente assim. Lembre-se disso. Tentamos o resistência armada, que novamente é legítimo pelo direito internacional. Nós tentamos a resistência armada falando sobre o Hamas. Ok, nós tentamos. E claro, ele é aquele cara que estava jantando com Zoran Mandani na mansão. E as pessoas diziam, Mandani, o que você está fazendo? E Mandani respondia, como assim? Eu sou um fantoche islamista. Vocês todos sabem disso? Paz, amor. Lembra da ideia marxista de que tudo seria de graça? Era só fachada. Claro que não podemos fazer isso. Islamistas lançaram um explosivo improvisado contra nova-iorquinos no fim de semana. Isso já aconteceu em 10 de março, há séculos no nosso ciclo de notícias. Mas esse é exatamente o tipo de coisa que acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas a boa notícia é que isso não se trata apenas de Mahmoud Khalil. Isso agora é uma política real que está se espalhando. Vamos ouvir o que o secretário Marco Rubio tem a dizer. Eu não consigo pronunciar esses nomes. Mazome Ebtiker. Mazuma Ebtiker, também conhecida como Screaming Mary, foi a porta-voz dos terroristas islâmicos que invadiram a Embaixada dos Estados Unidos em Teherã em 1979 e mantiveram 52 americanos como reféns por 444 dias, submetendo-os a espancamentos, fome e execuções simuladas. Em 2014, o governo Obama concedeu vistos para o filho dela e sua família entrarem nos Estados Unidos. Obama, por que você fez isso? Boa pergunta. Temos muitas perguntas sobre Obama. Em junho de 2016, o governo Obama concedeu residência permanente legal pelo Programa de Visto de Diversidade para Imigrantes. Se um programa de vistos tem diversidade no nome, provavelmente há algo estranho. Acho que essa é uma ótima forma de expor a fraude. Basta procurar a palavra diversidade. Pronto. Provavelmente, 80% disso será problemático. Enfim, é isso que Marco Rubio diz agora. Esta semana, encerrei o status de residente permanente legal deles. Hoje, Said Sarrachemi, Mariam Tahames e o filho estão sob custódia da imigração e a alfândega dos Estados Unidos, aguardando remoção do país. A família dela nunca deveria ter tido o privilégio de viver aqui. A América não pode ser lar para terroristas anti-americanos ou suas famílias. E sob o governo Trump, nunca será. Gente, é assim que deve ser. Vamos ver o que Marco Rubio tem a dizer. Ok, bem, ele é um especialista em genocídio. Eles são especialistas nisso porque, você sabe, patrocinam o terrorismo em todo o mundo e já mataram milhares e milhares de pessoas. Olhem para o Oriente Médio, pessoal. Todo problema no Oriente Médio leva de volta ao Irã. Hezbollah, Irã. Milícias xiitas que estão destruindo e ameaçando o Iraque. Irã. Hamas, sim, Irã. Os Houthis, Irã. O Assad quando estava na Síria, Irã, o único tipo. Quero dizer, em todo lugar que você olha, eles estão por trás de tudo isso. Eles são uma força perigosa e maligna que precisa ser enfrentada e enfraquecida. Esse enfraquecimento diz: vocês não podem ser uma entidade terrorista e cometer atrocidades contra americanos. Como em 1979, sequestrar 54 americanos por 444 dias ou mantê-los como reféns, e ainda ter um porta-voz, depois conseguir direitos de imigração para essa família nos Estados Unidos. Isso faz parte dessa mentalidade, certo? A gente já ouviu falar disso, né? Marco Rubio cancelou o green card da sobrinha do general iraniano Qasem Soleimani, assassinado. Fizemos um vídeo sobre isso. Agora apresento para vocês o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele postou online sobre cancelar o green card da sobrinha. Ok, é isso que estamos vendo.
Vemos como ela parecia, o que já é um problema. Como imaginar que um líder de regime islâmico terrorista aceitaria que sua filha ou sobrinha se vestisse assim e saísse impune? Mas é isso. Não é só que essas entidades terroristas são anti-americanas. Elas também, literalmente, tiram sarro. Eles chegam, imigram, aproveitam os privilégios desse país e depois trabalham para destruí-la. E esse é o tipo de mentalidade que, se os Estados Unidos forem entrar em guerra contra o Irã, eles têm que ter certeza de que devem lidar com o próprio povo deles. Não espiões de verdade, mas sim aqueles apoiadores declara dos regimes terroristas dentro do próprio país. Isso é simplesmente sensato. Você não deveria receber um visto se apoia o terrorismo islâmico. Ponto final. Acabou. Simples. Fácil. E se, por causa de uma administração terrível, você recebeu esse direito deveria ser revogado. Porque, mais uma vez, ser cidadão americano é um privilégio, não é um direito. E essas pessoas que conseguiram abusar disso enquanto apoiam o regime islâmico ou a entidade palestina ou todo esse absurdo terrorista, agora vão ter que pagar o preço por isso. E eu, por mim, estou comemorando. Você também deveria comemorar. Sua casa está mais segura. Todo mundo está mais seguro por causa disso. E se eles amam tanto o Oriente Médio, então voltem. Voltem para a Síria. Voltem para a Argélia. Voltem para o Irã. Voltem para o Líbano. Voltem para esses lares que afirmam amar tanto, dispostos até a destruir a América para apoiá-los. Obrigada pela atenção a isso, Matt. Lembrem-se, vamos dar conta disso.